Olá, influência. É sobre esta palavra que será a nossa meditação. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida. Meu desejo é que Deus venha ser glorificado em sua vida. O nosso país ele é influenciado, pela cultura de outros países. A nossa comida tem muita influência dos portugueses, que são os colonizadores. Mas por outro lado, meus irmãos, quando a gente ouve falar numa lanchonete chamada McDonald's, ouvimos falar de hambúrguer, jeans, isso é influência dos Estados Unidos. Uma casa ela pode ter o closet, influência. Fast food, self-service, online, surf, bancjan, e-mail, open bar. Todas essas são palavras, meus irmãos, que é de origem americana. Os americanos, ou seja, eles têm muita influência aqui. Então nós somos influenciados. A influência ela pode determinar algumas coisas em nossas vidas. A maneira de pensar, os planos, as metas, as ações, as reações, o nosso comportamento e até o curso de nossas vidas. Tudo isso pela influência. Uma influência ela pode ser boa, muito boa, ou ela pode ser má. E como é que a gente vai saber se vai ser uma influência boa ou má? É os resultados que vão mostrar que tipo de influência estamos tendo, se são uma influência boa ou se é uma má influência. A palavra de Deus ela nos alerta em muitas coisas. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, olha o que a palavra está dizendo. Não se deixem enganar. Então, as más companhias. Por quê? Por causa da influência que elas terão sobre as nossas vidas. Tem um ditado na nossa nação que diz: diga-me com quem andas e te direi quem és. Então, são coisas que nós que vivemos e faz parte das nossas vidas e vamos ser influenciados de alguma forma. Na Bíblia há um rei chamado Joás, e esse rei ele começou a reinar ainda muito cedo, menino ainda. Mas ele foi muito bem influenciado. Segunda Crônicas, capítulo 24, versos 1 e 2. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Bérseba. Joás fez o que o Senhor aprova, enquanto viveu o sacerdote Joiada. Interessante, Joiada, esse homem, ele era um sacerdote e ele era um influenciador. Ele influenciou, o reinado de Joás. E por causa da influência desse sacerdote chamado Joiada, o seu reinado, mesmo ainda quando menino, foi muito bom, foi excelente. Joiada também ele influenciou a Joás quanto ao seu casamento, influiu no seu modo de governar, influenciou tremendamente na sua fé, nos seus planos, nas suas metas, influenciou a sua maneira de pensar e o curso da sua vida, tudo influenciado por este sacerdote chamado Joás.
Porém, o sacerdote Joiada faleceu. Por isso nós vimos que, enquanto ele viveu, o sacerdote Joiada, Joás fez tudo aquilo que Deus aprova. Ele estava aprovado por Deus, mas Joiada então faleceu. Houve uma mudança então de influência na vida desse rei chamado Joás. Agora ele já não é mais um menino, agora ele já é homem, mas pelo fato da morte de Joiada, então ele já não tinha mais a influência de Joiada, então houve um outro tipo de influência. Outras pessoas passaram a influenciar então o rei Joás, e essa influência desgraçou a vida de Joás e o seu reinado. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 17. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência, e ele aceitou o que disseram. Depois então da morte do sacerdote Joiada, então alguns homens vão lá e eles começam então a dizer outros tipos de coisas, e eles trouxeram uma nova influência, e então Joás, o rei, aceitou a influência destes homens. O que foi que os líderes de Judá falaram que Joás aceitou? Então, o que foi que esses homens falaram que ele aceitou? Olha só, 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 18, a parte A do versículo diz assim: Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Então, qual foi a influência? A influência daqueles homens esse caminho que você está, a sua fé não é uma boa fé, não é o caminho certo. Você precisa adorar alguns ídolos, porque eles são poderosos, eles são deuses também. Bom, eles influenciaram. E o que esse rei fez? Aceitou essas palavras. Ou seja, essa influência veio. Nós não sabemos se isso aconteceu do dia para a noite, mas foi a influência que foi estando na vida desse rei, através desses homens. Qual foi o resultado dessa influência? Porque eu tinha dito que há boas influências e há influências que são más. E é os resultados que vão dizer se a influência era boa ou má. Então, qual foi o resultado dessa influência desses homens? 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 18, agora vamos lê-lo de maneira completa. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Meus irmãos amados, se é uma coisa que não queremos em nossas vidas, é a ira de Deus. Não há como se defender da ira de Deus. E a ira de Deus veio sobre Jerusalém, sobre Judá. E olha que interessante, por culpa deles, desses influenciadores, esses homens que influenciaram para o mal esse rei. Então, qual foi o resultado, as consequências dessa influência? Em 2 Crônicas 24, dos versículos 20 ao 24, que eu recomendo que você faça essa leitura, por favor. E tem algumas coisas que aconteceram. Então, do 20 ao 24, nós não vamos ler, eu só vou dizer o que aconteceu. E aconteceu que Deus retirou a bênção de prosperidade que estava sobre o reinado de Joás. Deus tirou a prosperidade que estava sobre a cidade de Jerusalém e sobre Judá.
Deus retirou, porque eles abandonaram o Senhor também os abandonou à sua própria sorte, na sua própria força. Também os arameus, ou em outras traduções, os sírios, invadiram Jerusalém, fizeram guerra contra Jerusalém, no tempo, claro, do rei Joás, e saquearam a cidade, mataram todos os líderes do povo. Foi algo terrível que aconteceu. Tudo estava indo bem, mas por influência, coisas ruins começaram a acontecer. E olha só que interessante, vamos ver o que aconteceu então com o próprio Joás, com o rei Joás, depois que ele foi influenciado negativamente. Agora nós vamos ler 2 Crônicas capítulo 24, versículo 25. Quando os arameus, ou os sírios, foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Seus oficiais conspiraram contra ele, porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada, e o mataram em sua cama. Assim ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Esse homem, meus irmãos, perdeu a vida precocemente. Esse homem teve um fim trágico e na sua morte ele foi humilhado, porque ele não teve o direito de ser sepultado no túmulo dos reis. Tudo por causa de uma influência. Tudo por causa de uma influência. A pergunta que eu preciso fazer é: quem está te influenciando? Ou quem está tentando te influenciar? Isso é muito importante. O curso da tua vida pode estar em jogo, dependendo de quem está te influenciando. Se for gente igual ao sacerdote Joiada, glória a Deus, glória a Deus. Se é gente de Deus, cheia do Espírito, de sabedoria, que está ligado ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Mas se não for, misericórdia, misericórdia. Joás se deixou se influenciar por aqueles homens e aconteceu uma tragédia terrível, não somente na vida de Joás, como também no seu reinado. Misericórdia. Agora, uma última pergunta: quem você está influenciando? Se você tem o Espírito de Deus, se você tem conhecimento da palavra, quem você está influenciando? 2 Crônicas, capítulo 24, versículos 1 e 2. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia. Ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Joiada foi uma bênção na vida desse homem, mas aqueles influenciadores foram uma desgraça na vida dele. Meu irmão e minha irmã, não se deixem influenciar pelo mal. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Não é só você que pode pagar o preço, mas a sua família também. A sua família também. Misericórdia. Oremos. Pai Santo e Eterno Deus, queremos ser influenciados pelo Senhor em primeiro lugar. Senhor Deus, queremos ser influenciados por Tua palavra bendita. Queremos, Senhor Deus, receber influência daqueles que têm um relacionamento íntimo com o Senhor. Daqueles que têm algo do Senhor para transmitir, Senhor Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Nos livra, ó Deus de Israel, de sermos influenciados por aqueles, Pai, que só falam da vida dos outros, que
que só veem defeitos, Senhor Deus amado, daqueles, Senhor Deus, que criticam, que fofocam, ó Deus de Israel, que não sejamos influenciados pelos maldizentes, ó Deus maravilhoso, e nem por aqueles que querem, Senhor Deus amado, apresentar outros deuses para nós. Pedimos a tua bênção maravilhosa, ó Deus de Israel, e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para poder influenciar muitas pessoas na direção de Jesus Cristo. Pedimos a sua bênção e agradecemos em nome de Jesus, Pai querido. Amém. Amém. É melhor ser influenciado por homens de Deus, por homens de Deus, por homens semelhantes ao sacerdote Joiada, que foi uma grande bênção na vida de Joás, enquanto Joás o tinha como influenciador. Em um tempo que nós vemos tantos influenciadores digitais por aí, pessoas com milhares e até milhões de seguidores, e eles estão influenciando essas pessoas. Será que você está seguindo alguma dessas pessoas? Será que alguma dessas pessoas está influenciando você? Misericórdia, misericórdia. Deixa Cristo influenciar você. Será muito melhor em nome de Jesus. Que Deus abençoe você grandemente. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, o seu trabalho, as suas finanças, em nome de Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.